Jornal da Cidade. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vinícola a psicóloga Mariane Carvalho. Ela que atende aí nas ESFs de saúde, né? Bom dia, Mariane. Bem-vinda ao nosso jornal. Eu estou aqui para complementar um pouco, né, a fala do meu colega Gabriel, que estava ainda há pouco conversando com vocês, né, dando a entrevista por telefone, e a respeito desse tema, né, que esse mês de setembro é um tema tão importante que causa muita angústia, né, sofrimento, dúvidas, porque muitas vezes as pessoas têm familiares que estão com depressão, com um quadro mais severo de depressão, né? E muitas vezes um quadro severo de depressão, a pessoa pode sim colocar a sua vida em risco, representar risco para si mesma, né? E os familiares muitas vezes têm aquele forte sentimento de impotência ou dúvidas mesmo, como lidar com esse paciente, como que eu posso ajudar, de que maneira que eu posso ajudar uma pessoa que está deprimida, né? E que já não tem energia, motivação para fazer as coisas. Então, assim, eu entendo que para ajudar essa pessoa, no primeiro momento é não julgar. Porque muitos relatam que às vezes não tem essa compreensão dos familiares ou de pessoas mais próximas, alegam que acham que é frescura, e não é frescura, né? A depressão é uma dor na alma, é uma dor profunda, né? Você não vê essa dor, você não enxerga, mas quem a sente sabe da profundidade, da dimensão dessa dor. Então nós que estamos fora dessa pessoa, não cabe a nós julgar esse sofrimento, mas sim acolher essa pessoa na escuta, porque quando a pessoa desabafa, ela começa a aliviar aquela dor, aquele sofrimento que muitas vezes ela está guardando só para ela mesma, né? Certo, Mariana, e a Rádio Vinícola tem apoiado essa causa. A gente está com uma série de entrevistas durante a semana falando sobre, né, a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao combate e ao suicídio, que também visa a valorização da vida. O que a gente pode fazer nesse caso? Sim, com relação a esses pacientes, a essas pessoas. Isso. Sim. A gente tem que estar atento aos sinais que essa pessoa vai dando, aos sinais, aos comportamentos, principalmente as pessoas mais próximas, porque você percebe uma mudança no comportamento. Antes essa pessoa gostava de jogar futebol, de repente já perdeu o prazer pelo futebol, coisas que antes eram prazerosas, de repente a pessoa já começa a ficar indiferente a coisas que antes eram muito importantes para ela. Então, assim, comecem a perceber mudanças no comportamento, fiquem atentos a essas mudanças, para quem conhece bem, né? Porque às vezes a pessoa está em sofrimento, mas está ali calada, guardando só para si. E não se sente à vontade de compartilhar isso porque teme um julgamento, teme ser julgada pelo que ela vai falar, teme ser julgada como fraca, né? Então ela teme o olhar do outro, não é? Então, olhar de uma forma amorosa, ficar atento a esses sinais com mudança de comportamento. Outra coisa que é importante, gente, é essa fala. Eu vi um psiquiatra falando recentemente, eu concordo plenamente, de que o dito popular fala que cachorro que late não morde. Isso não se aplica para o paciente, não é, que está muito deprimido e que tem ideação suicida. É que às vezes a pessoa fala, né, eu vou me suicidar, e às vezes os familiares não dão tanta atenção, falar, ele tá falando isso porque tá com a cabeça quente, mas às vezes no subconsciente, né, Mariana, a pessoa pode realizar aquilo lá mesmo. Sim, vir cometer o ato. Pode vir a cometer o ato, ela pode já estar ali fazendo planos, planejando como que ela vai realizar. Tentei já com remédio, não deu certo. Geralmente quem já tentou, tem mais tentativas, né, tentativas anteriores de suicídio, tem uma chance maior de tentar novamente. Se não teve sucesso, não obteve sucesso em tentativas anteriores, essa pessoa tem uma predisposição a tentar. Mas não é como se diz, um chamamento de atenção para ela? Depende do caso. Porque então, às vezes a pessoa começa a ficar falando tanto assim para chamar mais a atenção para ela, né?
Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem algumas pessoas que às vezes elas querem chamar atenção para si, né? Existe ali uma carência, uma dificuldade na escuta, né? A pessoa não se sente ouvida, mas na maioria dos casos eles dão sinais, sim. Antes da tentativa, já começam a dar alguns sinais. Tem mais alguma característica que a pessoa mostra dos sinais que ela vai cometer um suicídio? Pode ser pela fala, pode ser... Eu acho que assim, a mudança de comportamento, eu acho que é uma coisa assim que é bem visível. Que você tem que ficar atento a essa mudança de comportamento, né? Porque a pessoa... Você vê que antes tinha atitudes que fazia, programações que estava acostumada e de repente isso mudou, se reverteu totalmente, né? Então, esse eu acho que é o ponto, tá atento. A pessoa está se alimentando direito, mudou o padrão de alimentação, mudou o padrão de sono, né? A irritabilidade constante, pessoa deprimida, ela tem uma certa irritabilidade, ela não tem muita paciência, ela fica com o humor mais irritável, né? Então são vários sinais, várias coisas que nos mostram um deprimido, mas o deprimido tem vários, vamos dizer assim, estágios, né? Tem o leve, o moderado, o severo. O severo realmente é quando a pessoa pode representar risco para si mesma, né? Então, assim, o que eu queria colocar é que a gente não pode generalizar. Tem aqueles que silenciosamente já vão criando um plano na mente deles. Tentei de um jeito, não deu certo, né? Dessa próxima vez eu vou fazer de um outro jeito, né? Agora, não menosprezar a fala de uma pessoa depressiva, não é? Não menosprezar, porque eles são imprevisíveis, não é? E ela pode, no momento intempestivo, tomar sim uma atitude, porque ela já não está conseguindo raciocinar direito. Ela precisa ser devidamente supervisionada, um depressivo grave, porque ela já não está conseguindo pensar por ela, não é? Por isso que a gente até pede em consultas com paciente que está num grau severo de depressão, que sempre tem um acompanhante junto, evitar que a pessoa permaneça muito sozinha, né? Evitar facas na casa, né? Que fique com acesso fácil. Certo. Essas medidas de precaução, né? Esses cuidados, né? Eu gostaria de colocar que um dos sinais do paciente, quando ele está pensando em tentar suicídio, né, como eu coloquei, já citei a mudança de comportamento, do padrão de comportamento que ele tinha antes, é ficar atento se o paciente começa a se despedir de pessoas mais próximas, se o paciente começa a se preocupar em fazer um testamento, ou mesmo de tentar reconciliar com antigos desafetos, pode ser sinais de que a pessoa está tentando atentar contra a própria vida. É importante ressaltar que a pessoa, quando ela só enxerga como alternativa o fim da vida, é porque ela já não consegue enxergar mais outros caminhos para colocar fim na dor que ela está sentindo. Certo. Mariane, para a gente encerrar, porque nosso horário aqui já está bem estourado, a gente pode até voltar a conversar mais sobre esse tema mais para frente, porque o mês é o mês de Setembro Amarelo. Para a pessoa que quiser consultar com um psicólogo, principalmente pelo SUS, como que faz esse procedimento? Geralmente, né, a pessoa pega um encaminhamento, né, o encaminhamento que pode vir pelo médico, tem esse encaminhamento, pode também por uma demanda espontânea, está buscando esse auxílio, mas geralmente a gente recebe via encaminhamentos, não é? E aí, conforme a demanda, a gente vai tentando fazer esses encaixes, não é? Mas é muito importante, quem estiver ouvindo, não olhe para a dor do outro com menosprezo, né? A pessoa se sentir escutada, valorizada, não é? E não julgar esse sofrimento alheio, porque você não sabe a dimensão do que se passa dentro do outro. Eu sei o que se passa dentro de mim, mas dentro do outro eu não tenho dimensão. O que para um pode ser uma coisa pequena, para o outro, se ele não estiver bem, pode tomar uma dimensão muito maior. Tá certo. Mariane, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço a atenção.